Nesse vídeo eu vou te ensinar do zero a criar um relatório automático no Excel. Por mais que você seja iniciante, não manje tanto de planilhas, ou para você que já é ali o nível intermediário e queira automatizar todas as suas tarefas dentro do Excel. Veja esse vídeo até o final para você aprender os 4 passos fundamentais para automatizar seus relatórios dentro do Excel. Fala galera do YouTube, aqui é o Matheus do Excel e antes de tudo, clica no botão gostei que está bem aqui embaixo para que você receba mais conteúdos de Excel, assim como esse que você está recebendo aqui agora. E caso você não seja inscrito aqui no nosso canal, clica no botão inscrever-se aqui embaixo para você também receber em primeira mão os próximos conteúdos que eu vou postar aqui no YouTube. Então, se você quer automatizar os seus relatórios dentro do Excel, provavelmente hoje você trabalha com tabelas ou trabalha com planilhas próximas a essa que eu estou te mostrando aqui. Repare que você tem diversas informações, você pode ter mais informações do que essas, menos informações do que essas, só que o seu intuito é um único, que é o quê? É automatizar tudo que você tem aqui dentro. Quando a gente fala de automação, existem uma série de possibilidades que você pode fazer dentro do Excel para que isso aconteça. Só que nesse vídeo a gente vai trabalhar especificamente com uma das opções mais importantes, que é a tabela dinâmica. Se você nunca usou tabela dinâmica ou se você já usou, mas se sente perdido ou perdida na hora de usar a tabela dinâmica, nesse vídeo você vai entender todos os passos para você aproveitar ao máximo esse recurso do Excel e conseguir automatizar todos os seus relatórios. Primeiro ponto dos 4 que eu vou te passar aqui nesse vídeo é sempre montar a sua base crescendo para baixo. Por que, Matheus, isso é importante? Porque tem pessoas que montam as suas bases de dados crescendo para o lado. Não há nada de errado nisso. Só que se você for tentar fazer uma tabela dinâmica com uma base que cresce para o lado, você vai ter mais dificuldades para poder encaixar cada análise dentro do campo da tabela dinâmica que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Então, uma base como essa que você está vendo, você vai ter mais facilidade para colocar cada coisa no seu lugar dentro da tabela dinâmica. Então, sempre construa uma base dessa forma, focando justamente na automação de processos, para que você consiga deixar os seus dados mais automáticos na hora de fazer o seu relatório na tabela dinâmica. E como que eu consigo sempre montar uma tabela que cresce para baixo, Matheus? É muito simples. O título aqui em cima, aqui para mim está na linha 2, ele sempre vai ser uma pergunta. Então aqui, por exemplo, eu tenho R$ 1.638. Mas o que é isso? Isso daqui é o valor, beleza? Isso daqui é o valor de saída. E saída nesse caso é o quê? É o status. Né? Dia 1/1 de 2022 é o quê? É uma data, certo? Então, todas as informações que estão aqui em colunas, você tem o título, que é a pergunta. E se você for montar dessa forma, você sempre vai conseguir montar sua base crescendo para baixo. Isso vai facilitar a sua vida lá na frente quando você for montar a sua tabela dinâmica. O segundo ponto importante que você sempre tem que fazer para automatizar os seus relatórios é sempre formatar a sua base como tabela. Pera aí, Matheus, não estou entendendo. Isso daqui não é uma tabela? Isso que você está vendo agora é uma tabela e eu vou te mostrar agora que quando eu clico dentro da minha tabela, aqui em cima aparece o design da tabela, tá vendo? Só que se eu tivesse feito só o preenchimento de cor, só colocado as bordas aqui manualmente, isso não seria uma tabela. Para te mostrar como não seria a tabela da forma correta, eu vou duplicar essa planilha aqui embaixo, ó, bem aqui em cima dessa planilha base de dados. Eu aperto com o botão direito, venho aqui em mover ou copiar, criar uma cópia e aqui eu vou escolher essa planilha que a gente está usando e vou apertar OK. Repare que ele criou uma cópia e colocou o número 2 aqui do lado para mostrar que isso é uma cópia da planilha que a gente já tinha aqui. Né? É uma cópia perfeita entre as planilhas aqui que a gente tem. Agora, para tirar o formato de tabela, que eu já vou te explicar como que você coloca, o que é esse formato de tabela, eu vou clicar aqui dentro, design da tabela, converter em intervalo, sim, para remover. Aqui agora parece que é um formato de tabela, mas não é um formato de tabela. Repare que as cores e as bordas elas se mantêm, né? Só que não
existe uma automação que você teria dentro do formato de tabela. Então, por exemplo, dessa outra planilha aqui, ó, eu vou até mudar o nome dessa primeira, vou colocar o nome de cópia, tá? E dessa base de dados que está formatada como tabela, repare que aqui, toda vez que eu clicar dentro, vai aparecer design da tabela. E aqui tem uma infinidade de recursos que você pode utilizar para automatizar os seus relatórios. Só que existe um ponto muito importante e crucial dentro do formato de tabela que justifica você sempre formatar a sua tabela, que é o quê? Se eu vier da minha última linha da minha tabela aqui embaixo, pressionando Ctrl seta para baixo, eu vou até a última linha da minha tabela, tá? Repare que aqui eu estou na linha 964 do Excel. Se eu colocar qualquer dado aqui embaixo dessa linha, né, a partir da última, olha o que o Excel faz. Ele automaticamente puxa para nós uma nova linha. E não só isso, ele puxa o formato, então aqui está no formato de moeda, né? Aqui está contábil, mas é o formato de dinheiro. Se eu tiver uma validação de dados ou qualquer outra coisa mais avançada, ele vai puxar para a linha de baixo. Se eu tiver aqui, por exemplo, fórmulas, como eu tenho aqui nessa última coluna, aqui você pode ver na barra de fórmulas que eu fiz a função ano, ele vai puxar essa função para baixo. Deixa eu tirar minha câmera aqui da frente para você ver. Aqui, ó. Aqui ele está puxando a função, aqui ele está puxando uma data errada, porque no campo de data aqui do lado a gente não colocou nada, né? Mas se eu copiar e colar essa data, ó que legal, automaticamente ele já faz essa automação para nós, ele puxa o ano de forma automática. Quando eu vou para minha planilha que não está formatada como tabela, essa tabela que você está vendo agora não está formatada como tabela, se eu fizer esse mesmo processo, olha o que acontece. O formato, ele até vem dessa linha, só que a fórmula que a gente construiu aqui do lado, ela não desce. Se a gente criou uma nova linha aqui embaixo, né, como você viu no formato de tabela, eu gostaria também que a minha fórmula descesse. Só que isso não acontece de forma automática. Aí eu teria que clicar na última célula, usar o alça de preenchimento, puxar para baixo para replicar. Repare também que quando eu coloquei aqui o número 5, a linha não desceu, né, então as bordas aqui não desceram. Se eu tivesse qualquer outra automação em questão de validação de dados ou outro recurso mais avançado, desse formato aqui, que não é o de tabela, a gente não teria essa automação como eu te mostrei na outra tabela, que é de fato uma tabela verdadeira, tá? Então, para você sempre fazer o processo da forma correta, você vai clicar dentro da sua tabela, você vai vir aqui na página inicial, na parte de estilos, e aí você vai vir em formatar como tabela, pode escolher qualquer cor aqui dentro, beleza? Então, só para te mostrar de uma forma mais prática, eu vou clicar aqui dentro de qualquer célula vazia que eu tenho, página inicial, pincel de formatação, e vou clicar nesse triângulo para eu tirar qualquer tipo de formatação que eu tenha dessa planilha que não está formatada como tabela. Beleza? Quando eu clico aqui dentro, eu posso vir na página inicial, formatar como tabela, escolho qualquer cor. Aqui você pode marcar OK, e aí ele vai formatar para você como tabela, tá certo? E aí toda vez que você clicar aqui dentro, vai aparecer design da tabela aqui em cima. Se você clicar dentro da tabela e não aparecer, faça esse processo de formatar como tabela. O terceiro ponto que é crucial para você automatizar seu relatório dentro do Excel é você fazer a criação da sua tabela dinâmica. E como que você faz isso? Dentro da sua base formatada como tabela, você vem aqui na guia Inserir, Tabela Dinâmica. Aqui ele vai pegar todos os dados agrupados que você montou dentro dessa tabela de dados que você tem. Aqui ele vai te mostrar qual que é o nome da tabela. Pode ser tabela geral, como eu coloquei aqui manualmente, mas pode ser qualquer outro tipo de nome. Pode aparecer um nome padrão aí para você. Tá a tabela geral porque eu renomeei antes, tá bom? Aqui você tem nova planilha ou numa planilha existente. Você sempre cria uma tabela dinâmica numa nova planilha, para você deixar todas as suas informações separadas aqui embaixo. Aqui a cópia, a planilha cópia, é aquela planilha onde tem uma tabela que não é um formato de tabela, é uma tabela simples, né, que não tem nenhum tipo de automação. E base de dados é de fato a planilha onde tem uma tabela que foi formatada como tabela de fato e tem toda aquela automação que eu te mostrei no passo anterior. Tá certo? Eu vou clicar em OK, ele vai criar uma nova planilha para nós. Ele criou a planilha 3, como você pode ver aqui embaixo. E aqui é muito simples o que você vai ter que fazer. Lembra que no primeiro passo eu falei para você crescer a sua base de dados para baixo?
toda vez que você for montar uma tabela, colocar primeiro o título e embaixo o conteúdo daquele título. Então, o que é uma data? São esses números aqui embaixo. O que é o status? É saída ou entrada que pode ter nessa coluna C. Então, quando você faz isso, essa primeira linha da sua tabela são os campos da tabela dinâmica. Então, cada item desse daqui que está em azul, que são os títulos, ele vai aparecer aqui dentro. Eu vou clicar dentro dessa área da tabela dinâmica e aqui do lado direito, olha só o que aparece. Data, status, valor, forma de pagamento, que é a mesma coisa que aparece nos títulos. Então, se eu quero, por exemplo, fazer uma análise de forma de pagamento e saber qual que é a forma de pagamento que mais teve saídas em questão de valor gasto, como que eu faço isso dentro da tabela dinâmica? Planilha 3, eu posso até dar 2 cliques aqui em cima e colocar dinâmica, só para eu lembrar que aqui tem uma tabela dinâmica, tá? Eu quero fazer essa análise de valor por forma de pagamento. Então eu pego forma de pagamento, puxo e arrasto até linhas aqui embaixo. Aqui a gente vai ter 4 itens para você arrastar o campo. Lembrando que os campos que eu estou falando são esses títulos aqui. Forma de pagamento, status, data e assim por diante. Eu pego forma de pagamento e jogo em linhas. O que o Excel faz? Ele joga de fato cada forma de pagamento em linha, tá? Repare uma outra coisa muito importante. Aqui ele vai aparecer para você 4 opções de forma de pagamento. Se você voltar na sua base de dados, aqui vai ter várias formas de pagamento, só que elas se repetem. Por isso que aqui na tabela dinâmica só aparecem 4 opções. Tem aquela opção, aqui tem uma opção vazia, porque a gente inseriu uma linha, né, no passo 2 ou no passo 3, que eu mostrei para você aqui o recurso do formato de tabela. Essa linha aqui está vazia, né? Essa última linha que a gente criou. Se eu clico em cima dela e dou Ctrl-, eu apago essa linha, tá? E aí, esse vazio, ele vai subir. Essa informação de vazio não subiu aqui na minha tabela dinâmica, porque quando a gente altera alguma coisa na tabela, dessa base de dados aqui, quando a gente quer que essa mudança venha para a tabela dinâmica, a gente sempre tem que atualizar a tabela dinâmica. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito aqui em cima e vai vir em atualizar. E aí o vazio vai subir, porque a gente removeu aquela linha vazia, tá? Quando você faz isso, ele agrupa para você todas as formas de pagamento. Então, ele remove as duplicadas e deixa a forma de pagamento específica, resumida, sem duplicadas, tá? E aí você consegue ter, de fato, uma análise mais profunda e uma análise mais limpa dos seus dados, porque você não vai ter que ficar se preocupando em ver várias vezes aqui dinheiro em espécie, Pix, né? Na tabela dinâmica você vai ter tudo resumido. Para aparecer os valores ali do canto, o que você tem que fazer? Pega a coluna de valor, joga para valores aqui embaixo e aqui automaticamente ele faz a soma desses valores. E aí o que você pode fazer também? Você pode selecionar esses números aqui, botão direito, formato de número, vem aqui em moeda, dá o OK e prontinho. Aqui agora está formatado como moeda. Tá? Lembra que quando eu falei aqui dessa análise, eu falei que eu queria ver as formas de pagamento, só que tudo que saiu de cada forma de pagamento. Então eu quero ver o que foi gasto, não o que entrou, né? Se eu vier na minha base de dados aqui em status, eu posso ter status de entrada ou saída. Entrada é o que a gente recebe, saída é o que a gente gasta, né? Então, se eu estou vendo aqui as formas de pagamento, eu quero ver as saídas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a informação de status, jogar em filtros, beleza? Sempre em filtros para que o Excel crie essa linha adicional, onde a gente pode clicar nessa seta e escolher o filtro que a gente deseja. E aí eu marco só saída. Selecionei saída, vou dar o OK. Automaticamente ele vai mostrar tudo que foi saída. Esse é só o passo 3. No passo 4 eu vou te ensinar uma forma de automatizar ainda mais esse relatório que você está construindo. Veja até o final do vídeo. Beleza, Matheus, entendi como que a gente pode fazer um relatório dentro da tabela dinâmica, que a gente pode usar aqui filtros, linhas, valores. Se você quiser usar a opção de coluna, você pode pegar, por exemplo, a forma de pagamento e jogar em colunas. E aí as suas informações crescem para o lado. Só que aquela regrinha que eu passei para você de sempre montar a sua tabela crescendo para baixo, é importante também você seguir essa regrinha aqui dentro da tabela dinâmica. Para que as suas informações fiquem expostas de uma forma melhor, de uma forma mais clara, o que você pode fazer? Pega a forma de pagamento, por exemplo, e joga em linhas. E se eu pegar a soma de valores e jogar em colunas?
Ó como fica. Não fica legal, né? Então eu recomendo você sempre utilizar linhas, valores e filtros aqui nesse caso, fica ao seu critério, porque o filtro aqui, onde está o status, ele vai fazer parte do quarto passo, que eu vou te ensinar uma outra forma de automatizar ainda mais esse filtro aqui. Aí você não vai ter que ficar clicando na setinha e escolhendo qual opção você deseja, tá? E por que que essa daqui é uma tabela dinâmica? Por que que ela tem esse nome? Porque se eu pegar qualquer opção aqui dentro dos campos da tabela dinâmica e trocar de onde está a forma de pagamento aqui embaixo, tirar e colocar qualquer outra coisa, a tabela dinâmica vai respeitar isso e vai fazer essa mudança e essa atualização de dados de forma automática. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, utilização, jogar em linhas, pego forma de pagamento e arrasto para fora, automaticamente ele muda e coloca só os nomes das pessoas que estão utilizando essa planilha. Ele vai mostrar aqui, por exemplo, o total de entrada por pessoa, somando os valores de entrada, de fato aqui, né? Então você vai ter toda essa automação dentro de um único lugar, usando a tabela dinâmica, tá? E o quarto e último passo é para você automatizar ainda mais esse recurso, que é como? Você pode aqui, dentro da sua tabela dinâmica, inserir botões para que os filtros ocorram de uma forma mais visual e de uma forma mais automática ainda. Então, ao invés de você clicar aqui em cima dessa seta e ficar escolhendo o status, clicando em cima dele, depois clicando em OK, você pode deixar isso visualmente melhor e também mais fácil para você ou outras pessoas mexerem aí na sua planilha. Então, onde tem status, filtros aqui dentro, eu vou puxar para fora, pego o status, joguei para fora. Clico dentro da minha tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, aí você vem em inserir segmentação de dados. Clicou aqui em cima, vai aparecer várias opções para você. Aqui eu vou escolher, por exemplo, por status. Então eu tirei o status que estava nessa parte de filtros aqui, da minha tabela dinâmica, e agora eu vou inserir uma segmentação de dados escolhendo esse status. Você já vai ver o que é essa segmentação de dados. Quando eu der o OK, olha que legal. Automaticamente o Excel insere essa caixa onde eu posso clicar em cima do botão e mostrar somente as entradas. Se eu clico nesse outro botão, ele mostra a saída e assim por diante. E, obviamente, você pode fazer isso não só com o status de entrada ou saída. Você pode voltar aqui em análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. Você pode pegar, por exemplo, ano, vou dar o OK, e aí você pode ter tanto a análise por status, tanto na verdade aqui o filtro por status e o filtro por ano. Então eu quero ver só a saída de 2024 analisando todas as pessoas que usam essa planilha. Então eu posso ver que, considerando só o valor que foi gasto em 2024, por exemplo, tá? A gente sabe que aqui eu estou gravando em 2023, mas isso daqui é só um exemplo de anos, de dados e assim por diante. Desse ano, aqui a gente pode ver, por exemplo, que a Joana foi a que mais gastou, né? Vou até formatar aqui com o botão direito, dentro da minha tabela dinâmica, formato de número, moeda, OK. Aqui eu posso ver que, na verdade, não foi a Joana, foi o Márcio, né? O Márcio gastou, foi o que mais gastou aqui dentro desse ano de 2024. Se eu volto para 2022, por exemplo, ó, quem mais gastou aqui foi o Lucas, né? 78 mil e alguns quebrados. Então, essa é a automação que você pode criar nos seus relatórios. E existe também o passo adicional, é o quinto passo, aqui seria o passo bônus que eu vou passar para você, que é você sempre criar gráficos para mostrar isso de uma forma mais visual. Então aqui você tem botões de navegação, você tem uma tabela dinâmica, como o próprio nome diz, né, que vai automatizar a cada passo que você mudar dentro dos campos aqui da tabela dinâmica e também dentro dessas áreas aqui, tá? Só que para deixar mais visual, você pode dar o Alt F1 aqui em cima e criar esse gráfico aqui de colunas. E aí você pode ter de uma forma mais visual quem mais gastou. Então aqui você está tendo a soma de saídas, de valor gasto de saídas de fato, né? E você pode ver que o Lucas foi quem mais gastou. E aí só mudo para a entrada, como esse daqui é um gráfico criado em cima de uma tabela dinâmica, isso daqui é um gráfico dinâmico. Então se eu mudo as informações aqui, ó, o Excel vai respeitar e vai jogar isso daqui dentro do gráfico. E aí você consegue ter esse efeito aqui dentro dos seus gráficos, tá certo? Então
esses foram os 4, que na verdade no fim aqui foram 5 passos para você automatizar todos os seus relatórios aqui dentro do Excel. Se você gostou desse vídeo, clica no botão gostei que está bem aqui embaixo. Se inscreva no canal para você receber os próximos conteúdos e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e até mais.